Graça e paz a todos os ouvintes do canal. Hoje eu venho trazer uma mensagem para podermos refletir e poder também encher os nossos corações de alegria. Essa mensagem fala sobre a palavra esperança, né? Uma palavra que infelizmente está se perdendo no meio das pessoas, mediante a todo esse caos que nós estamos vivendo, né? Todas essas incertezas, né? Temos só notícias ruins. Cada vez que você liga a televisão e escuta os noticiários, é só notícias ruins. Parece que nós estamos vivendo numa situação onde que palavras boas, notícias boas, parece que não existem mais, só coisas ruins, só a palavra morte é a que mais tem sido falada ultimamente, né? Há quase um ano e pouco. Então, assim, Deus tocou no meu coração, eu fazendo os meus estudos, as minhas orações, e Deus me tocou para trazer essa mensagem para vocês, ouvintes, de que há esperança no meio do caos. Há esperança. Essa esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança. As coisas não estão perdidas, por mais que a circunstância, né, diga para nós que está tudo ruim, né? Por mais que a gente veja, olhe para situações e ache que não vai ter jeito, mas tem jeito sim, porque Jesus é a esperança da glória, é Ele. E hoje eu vou trazer um pouquinho, né, sobre essa palavra, eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra chamada esperança, para que vocês vejam que ainda há esperança, mesmo a circunstância dizendo que não, mas ainda há esperança. E nós vamos aprender aonde nós podemos buscar essa força para que essa palavra seja avivada em nossos corações, em nome de Jesus. Meus amigos, a palavra esperança significa confiança, expectativa. E aí eu pergunto aos caros ouvintes, em quem devemos colocar a nossa confiança? Nas circunstâncias de que tudo ao nosso redor vai mudar? No homem e na sua sabedoria? Na ciência? Nos governantes? Meus amigos, meus caros ouvintes, em nenhum desses itens. A nossa esperança e confiança tem que ser colocada em Deus, não podemos colocar em mais lugar nenhum, porque só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode cessar esse vírus no mundo, só Ele pode cessar as mortes, só Ele pode cessar o sofrimento, só Ele pode cessar todas as incertezas que nós temos vivido, só Deus. E meus amigos, lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então, quando nós temos esperança e ela é adiada, realmente o nosso coração fica aflito, fica doente. É o que muitas pessoas têm vivido hoje. Quando elas não têm uma resposta, né? Quando elas não conseguem enxergar, né, a luz que possa trazer, né, resposta para suas perguntas. Quando, né, nos deparamos com tantas incertezas, não sabendo realmente o que vai ser o amanhã, né, se vai melhorar, não vai melhorar, né? Então, assim, são tantas incertezas que nós temos vivido que o coração da gente acaba ficando doente, porque essa esperança ela é adiada, conforme a passagem bíblica nos ensina aqui. Mas se o nosso
nosso desejo é realizado, ele enche o coração de vida. Então, Jesus enche o nosso coração de vida, porque só ele pode realizar, só ele pode, trazer a segurança que hoje nós não temos. Só ele pode aliviar nossas dores. Só ele pode trazer a certeza aos nossos corações de que o amanhã será melhor. E só Deus pode realizar os desejos do nosso coração, somente Ele. Por isso que temos que nos apegar a Ele. E como eu faço para me apegar a Deus? Como eu faço para entender melhor a Cristo? Como eu faço para ter essa certeza no meu coração, essa esperança que enche o nosso coração de vida? É me apegando na palavra de Deus. Deus deixou um manual para nós, que é a Bíblia. Aqui está todas as promessas, aqui estão todas as respostas. Basta a gente parar um pouquinho e ler. Basta a gente buscar esse conhecimento no Senhor, porque aí sim o nosso coração, vai se encher de esperança quando a gente lê as promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? E meus amigos, somente Deus é a base e o objeto da esperança. Só Deus pode nos sustentar em meio ao caos no qual estamos vivendo. Somente Ele. Vejamos algumas passagens bíblicas que falam sobre esperança. Então vamos folhear esse livro tão abençoado que Deus deixou para nós, esse manual da nossa vida. Vamos folhear e vamos buscar dentro desse livro resposta para que a nossa esperança seja avivada novamente. Amém? Então vamos abrir o livro de Salmos. Salmos no capítulo 62, versículos 5 e 6. Abre lá, pega sua Bíblia e abre lá no livro de Salmos, para que a gente possa, nesse dia, encher os nossos corações de esperança, porque há esperança, e a esperança está dentro da Bíblia. É ali que nós buscamos a nossa esperança em Deus. Salmo 62, versículo 5 diz assim: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e não serei abalado. Somente em Deus. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. Porque quem tem Deus não vai se abalar. Não vai ficar perdido nesse mundo, porque tem um norte, tem algo a seguir, orientado pelo manual da vida, que é a Bíblia. E aqui o Senhor deixa essa promessa para nós. Somente em Deus, é só nele. Ele é o meu protetor. Amém? Lá no Salmo 71 também fala sobre isso. Vamos abrir lá também. Salmo 71, versículo 5 e 6, que fala assim: ó Senhor, meu Deus, em ti ponho a minha esperança. Tá vendo? Ó, em quem nós temos que colocar a nossa esperança? Em Deus. Ó Senhor, meu Deus, em ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Viu? O salmista aqui fala que desde novo ele coloca a confiança dele em Deus. Porque só Deus pode nos sustentar. A gente precisa entender, Ele é o Criador de tudo, Ele é o nosso Criador. Então só Ele pode nos sustentar. Se a gente lê Gênesis, você vê o início de Gênesis. Ele prepara toda a terra para depois receber, a criação dele, que é o ser humano. Você vê o cuidado de Deus. Ele entra sempre, sempre ali sustentando, cuidando, amparando, não deixando faltar. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Não precisamos ter dúvida disso.
Tudo está no controle das mãos do Senhor. E a gente só consegue ter essa certeza no coração quando a gente medita na palavra e passa a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Criador, né, que criou tudo para nós vivermos nessa terra. Amém? Agora nós vamos lá no Novo Testamento. Nós vamos lá no nas cartas de Romano, capítulo 4, versículo 18. Lá também tem uma mensagem, uma promessa poderosa do Senhor para nós, falando sobre esperança. Então vamos lá, versículo 18, fala assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Tá vendo? Abraão, ele tinha toda a certeza no coração, ainda que demorasse, mas ele tinha certeza de que o Senhor, quando ele faz uma promessa, ele cumpre, ele não volta atrás. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Deus, quando ele promete, ele cumpre. A gente só precisa confiar e esperar o tempo do Senhor. Muitas das vezes queremos as soluções para amanhã e não é assim. Tudo é o tempo de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3 fala: há tempo para tudo debaixo do céu. Deus sabe o tempo certo de entrar com a providência. E Deus sabe o tempo certo de cessar esse vírus no mundo. Deus quer levar o povo ao arrependimento. Deus quer que o povo passe a confiar somente nele, reverencie somente o nome dele. Deus, ele quer chamar a atenção da humanidade. Deus, ele quer que o povo se humilhe perante a sua mão poderosa e reconheça que ele é Deus e que não há outro além dele, somente ele. Na hora que o povo entender isso, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar, porque Ele é Deus. Ele nos ama e Ele quer que nós andemos no caminho que agrada a tua vontade. E que caminho é esse? É o caminho de Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma de chegar ao Pai se não for através do Filho. Ele é o nosso mediador entre o Pai. Então, temos que repensar, né? Estamos vivendo dias muito ruins mesmo, de uma forma como a gente nunca podia imaginar que um dia poderia viver. Estamos vivendo momentos onde o simples se tornou algo difícil de se viver. Antes, nós podíamos andar com o rosto à mostra. Hoje, nós temos que andar mascarado. Antes, nós podíamos dar um abraço nas pessoas. Hoje, nós não podemos mais. Antes, a gente podia dar um beijo na face dos nossos entes queridos. Hoje, já não podemos mais. Olha que um vírus fez com a humanidade, isolou a humanidade. Coisas tão simples que hoje nós damos valor, mas antes a gente não dava. Um abraço, um beijo na face, o viver em comunhão, né? Estar aglomerado, que é o que as pessoas gostam. Hoje a gente já não pode mais, fomos privados através de um vírus de fazer isso. Mas eu creio, eu tenho fé, eu tenho esperança que tudo isso pode mudar se o povo se arrepender dos seus pecados, se o povo reconhecer a grandeza de Deus, se voltar para Deus, passar a entender quem é Deus através das Escrituras Sagradas e colocar em prática as promessas do Senhor nas nossas vidas. Aí sim eu creio, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, porque Ele é Deus. E eu falo mais, irmãos, amigos,
caros ouvintes. Não existe tempestade eterna. Uma hora ela passa, uma hora ela cessa. Vamos aproveitar esse momento, né, no qual nós estamos vivendo esse caos e vamos refletir, né? Vamos parar para analisar por que tudo isso? Por que Deus está permitindo tudo isso? Por que tantas mortes? Por que tantas pessoas sofrendo? Qual o sentido, qual o propósito de tudo isso? É hora de nós refletirmos, pensarmos por que tudo isso está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Por que esse caos todo? Por que fomos submetidos a tudo isso? Vamos refletir. Faça essa reflexão na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem respostas. É o próprio Deus conversando conosco através da tua palavra. Abre o teu coração neste momento. Passe a ouvir a voz de Deus, buscar a entender por que de tudo isso. Tudo tem resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta. Vamos, né, buscar sermos mais humildes e ouvirmos mais a voz do Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer isso. Amém? Tem outra passagem também na Bíblia que fala lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que fala também sobre a esperança. Fala assim: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Tá vendo aqui? Todas as respostas estão nas Escrituras. Basta a gente ler, basta a gente buscar e colocar em prática, né, o que agrada à vontade de Deus. Devemos, meus amigos, depositar nossa esperança em Deus. É só nele e mais nada. Não deposite no homem, não deposite na ciência, não deposite nos remédios, não. Deposite em Deus, porque só Ele pode cuidar, nos sustentar e cessar essa doença no mundo, esse vírus no mundo, acabar com essa pandemia e restaurar o nosso convívio social e restaurar o nosso relacionamento com as outras pessoas. Somente Deus. E para finalizar essa mensagem, no Salmo 91, a Bíblia apresenta o grande remédio para o medo de doenças. O texto faz uma afirmação excepcional. Vamos ler o Salmo 91. É um salmo que todo mundo lê, todo mundo se apega. Tem pessoas que deixam até a Bíblia aberta nesse salmo, mas eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia, ela precisa ser lida, ela precisa, né, ser usada, tomar o conhecimento. Deixar só aberta não vai resolver, não resolve. A gente precisa exercitar o que o Senhor deixou para nós. Então vamos abrir lá no Salmo 91 e vamos entender esse salmo tão poderoso que o Senhor deixou para nós. Salmo 91. Vamos lá. Fala assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: o Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão e nem dos males que matam ao meio-dia. Amém? Olha que bênção a proteção de Deus. Você não terá medo. Existe um tipo de pessoa aqui nesse texto, né, que fala que nós não teremos medo. Aí, essa peste que se espalha na escuridão, nós não teremos medo. Que incrível isso, nós não teremos medo. É possível não temer a peste, doenças e destruições? Mas como?
Quem é essa pessoa que não vai ter medo? O salmista descreve essa pessoa destemida aqui nesse texto. Olha que legal, presta atenção. Aquele que habita no abrigo Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isto é, quem vive próximo de Deus. Quem vive próximo de Deus não precisa temer. Olha que bênção. Essa pessoa é aquela que caminha em intimidade e confiança com o Todo-Poderoso e que pode dizer a Ele: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ó, essa pessoa que fala: não terei medo, é essa que se refugia, né? Nos braços do Senhor. Eu preciso entender isso, né? Quando eu me refugio nos braços do Senhor, eu não temerei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Temos que ter confiança em Deus para vencer o medo da doença, e essa confiança só se torna inabalável quando vivemos em proximidade ao Senhor. Só se torna inabalável quando a gente, né, está próximo de Deus, passa a ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, busca intimidade com Deus. Aí eu vou poder dizer: não temerei a nada, porque Deus é o meu refúgio, Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza, e ali eu estarei escondida, né, à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa mensagem hoje no seu coração, que você possa meditar nas passagens que foram lidas, que você possa fazer desse livro a Bíblia, né? O manual da sua vida, que você não dê mais nenhum passo sem antes consultar a Bíblia, sem antes buscar as respostas no Senhor. Passe a fazer isso. Vocês vão ver como a esperança no coração de vocês vai ser avivada. E aí, meus amigos, meus caros ouvintes, pode vir os problemas que for. Choraremos, sim. Ficaremos tristes, sim. Mas não desesperados, não atormentados. Enfrentaremos as lutas com a convicção de que Deus é conosco e nós temos, né, uma base forte para caminharmos, que é Deus nas nossas vidas. Amém? Tudo faz parte do conhecimento. Por isso que Jesus deixou escrito lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se você curtiu esse vídeo, se você achou interessante a mensagem que foi passada aqui hoje, que você possa compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, né, para que esse vídeo possa estar aí, né, chegando, né, na vida das outras pessoas, enchendo o coração das outras pessoas de esperança, de alegria, para que elas possam entender que a esperança é Cristo e que nós não precisamos nos desesperar, porque todas as respostas estão na palavra do Senhor. Amém? E para finalizar, eu deixo uma outra mensagem de esperança. Se você diz: tenho medo de doenças, da tristeza, do luto, da depressão, da ansiedade, do desemprego e etc. Deus tem um recado para você, anota aí. Eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Descanse à minha sombra e viva a intimidade comigo. Sou o seu Deus, pode confiar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo que será colocado aqui no canal. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.